Você quer que Deus seja o seu Deus e você seja povo dele? Então, guarde as leis dele. Escreva nas tábuas do seu coração as palavras dele, porque toda vez que você necessitar, você vai recorrer à palavra de Deus e ela vai te livrar do problema, da situação e vai produzir em você a salvação. Hoje, Hebreus capítulo 8, vamos pedir que o Espírito Santo nos dirija. Espírito Santo, venha nos dirigir. Senhor Jesus, o Senhor é a lâmpada, a luz desse mundo. Então, nos ilumine através da Tua palavra. Eu sei que o Senhor mora na Tua palavra, por isso que ao meditarmos nela, o Senhor venha morar dentro de nós. Amém. No versículo 1, ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então, o tabernáculo primeiro era feito em tendas, o segundo foi construído por Salomão. E o terceiro somos nós o templo terreno, porém ao tabernáculo espiritual, que esse está feito não por mãos humanas, mas ele é feito nos céus, e cujo sumo sacerdote, aquele que intercede por nós junto ao Pai, é o próprio Senhor Jesus. Muito maravilhoso, né? O comentário do bispo diz assim: temos um sumo sacerdote. Essa expressão não designa uma esperança futura, mas uma realidade consumada, isto é, o Senhor Jesus está em plena ação no cumprimento do seu cargo, e todos devem tomar posse desse privilégio e se beneficiar dele. Portanto, quantas provas mais precisariam ser dadas sobre a superioridade do sacerdócio do Filho de Deus para que as pessoas creiam? Seu sangue jamais correrá o risco de ser reprovado, como acontecia com os sacrifícios, caso fossem imperfeitos. A autoridade do sumo sacerdote se limitava à terra de Israel, enquanto o Senhor Jesus tem poder e autoridade soberana nos céus e na terra. E o comentário do versículo 2, verdadeiro tabernáculo. As duas alianças possuíam um santuário para presidir o serviço sagrado diante do Altíssimo. A antiga aliança teve o tabernáculo e, posteriormente, o templo para a execução do seu culto. Na nova aliança, o verdadeiro santuário é celestial, pois o sumo sacerdote realiza seus serviços diretamente da morada do Altíssimo. Esse contraste pretendia explicar uma vez mais aos judeus cristãos e superioridade do evangelho. Por outro lado, o sacerdócio levítico que oficiava no tabernáculo terrestre estava sujeito às limitações e às fraquezas tanto dos homens quanto do lugar. Ou seja, por ter suas incapacidades, o sumo sacerdote precisava lutar por sua vida espiritual e pela sua salvação, como qualquer outra pessoa. Além disso, o santuário físico estava propenso à deterioração e à violação humana, enquanto Jesus, o sumo sacerdote eleito por Deus, é perfeito e ministra no céu. Ele está à direita do Pai, em meio à glória e majestade inigualáveis. Por isso é capaz de socorrer e interceder de modo perfeito pelos homens. Por isso que nós devemos sempre estar em espírito de oração e entregando a Ele as nossas lutas e dificuldades, aquilo que nós estamos passando e vivendo. O 3. Por todo o sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, quando Moisés foi ao monte, Deus mostrou para ele com exatidão aquilo que ele queria.
Então Deus deu as medidas, Deus deu as cores, Deus deu o formato, o jeito, tudo. Ele mostrou para Moisés exatamente o que ele queria. Então, aquilo que nós vemos na terra é exatamente a cópia do que há nos céus. Olha só o 6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança que está confirmada em melhores promessas. Porque, como nós lemos no comentário do bispo, né, o santuário que foi feito aqui, quantas vezes ele já foi violado, né, que foi profanado, entrou coisas erradas. Até o templo de Salomão depois foi destruído, reconstruído. Quer dizer, ele passou por diversas profanações. Mas agora, nessa nova aliança, através do sangue do Senhor Jesus, ele se tornou nosso sumo sacerdote. E esse santuário, ele é inviolável. Por isso que nós quando meditamos, falamos com Deus, nós dirigimos a nossa oração ao santuário que está nos céus. O 7. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Então, o comentário diz assim desse 9, do 9 ao 10, né? Porei as minhas leis no seu entendimento. No coração procedem maus desejos, paixões, inclinações pecaminosas. Porém, aquele que tem o seu entendimento espiritual iluminado e é regenerado, passa a ter a palavra de Deus firme dentro de si. Sua obediência ao Altíssimo não é forçada, mas voluntária e prazerosa. O sonho de Deus sempre foi ter um povo que o considerasse e lhe temesse com todas as suas forças. Por isso revelou a eles a sua vontade. No entanto, as prescrições dadas a Moisés passaram a ser obedecidas de forma sincera apenas por alguns, pois a maioria passou a praticá-las de maneira superficial, ou seja, as cumpria mecanicamente como um mero compromisso religioso. Assim, embora os rituais e as prescrições fossem cumpridas formalmente, não produziam vida e o pecado permanecia dentro das pessoas. Portanto, na nova aliança, por meio do novo nascimento e do batismo com o Espírito Santo, o Senhor tem seu anseio realizado. Quem é uma nova criatura tem a sua alma cheia da presença divina e é despertado para amá-lo e servi-lo como ele deseja. Por isso que Deus nos deu o livre arbítrio para que nós possamos fazer nossas escolhas, não forçado, não porque nós somos obrigados a fazer, mas por livre, espontânea vontade e nossa escolha. Deus nos deixa livre para fazer as nossas escolhas. Então, a submissão, a obediência a Deus não pode ser forçada, porque na força do braço você não vai conseguir. Um exemplo, a mulher de Jó, né? Quando ela foi mandada, quando eles foram mandados sair de Sodoma, então ela saiu obedecendo, mas contrariada. A vontade dela era permanecer na cidade, mesmo sabendo que ela seria destruída. Então, não é essa obediência que Deus espera ter de nós, mas a obediência voluntária, a vontade que nós temos de servir a Ele. E aí ele continua dizendo assim, agora no 10, né? Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, que é o nosso tempo hoje, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Então, você agora compreende que as leis já não estarão mais numa tábua, numa pedra escrita, mas elas estará na nossa mente. Quer dizer, não que a minha mente mudou, mas eu vou ter o entendimento delas e eu vou me guiar por elas. Eu sei que determinada coisa está errada, então eu vou me desviar dela, não vou fazer. E quando ele diz que em seu coração as escreverei, quer dizer, que eu vou estar
com toda a minha vida voltada para a palavra de Deus, para obedecê-la, não por imposição, mas pela minha vontade em querer servi-lo. Olha o 11. E não ensinará cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque você, para conhecer a Deus, não precisa de mim. Você não precisa de um bispo. Você não precisa de nada. Você, para conhecer a Deus, basta ter a palavra de Deus. Nós congregamos na igreja, nós nos juntamos na igreja justamente para poder louvar e buscar a Deus e receber uma direção. Mas é da palavra de Deus que nós passamos a conhecê-lo. Olha o 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades. E de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, para que a misericórdia de Deus possa me cobrir, é necessário haver um verdadeiro arrependimento. O arrependimento produz em mim o lamentar, o abandonar, o deixar aquela velha criatura, aqueles velhos atos pecaminosos. Eu deixo de ser o servo do pecado e me torno servo do meu Senhor. Então, ele passa a me cobrir com a sua misericórdia e, como ele diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Cabe a mim também abandoná-los, odiá-los e não mais voltar a praticá-los. O 13, dizendo, nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. O comentário do bispo, perto está de acabar. Se o novo pacto é estabelecido, logo o anterior perde o seu valor. O conceito de velho exposto no texto remete a decadente frágil que precisa ser substituído. Diante disso, a nova aliança determinava de forma clara que o perdão e a salvação não vêm por obras, mas somente pela fé. Desse modo, ninguém poderia mais fundamentar sua fé sobre as cerimônias ou sobre os rituais da lei, e sim sobre a fé no sacrifício do Senhor Jesus. Então, essa nova aliança, ela exige a fé naquilo que o Senhor Jesus fez por nós na cruz. Exige maior sacrifício pessoal, não mais o sacrifício de animais, como era feito. Então, não que o Velho Testamento não tenha o seu valor. Ele tem todo o seu valor, porque o Novo Testamento, ele dá todo o sentido ao Velho. Mas agora o Novo Testamento, ele nos aponta diretamente para olharmos para Jesus, para o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus por nós e da remissão dos nossos pecados através do seu sangue. Então, agora, nessa nova aliança é muito mais difícil, porque exige não mais rituais religiosos para que haja purificação dos pecados, mas sim exige sacrifício pessoal das minhas vontades, dos meus desejos para agradar ao Senhor Jesus. Então é mais difícil, porque você faz um ritual e na sua cabeça há um desencargo de consciência que diz assim, agora está tudo bem, você já está perdoado. Na nova aliança, você precisa usar a fé para se arrepender, se voltar as costas para aquele pecado, não voltar a cometê-lo, para que você possa de fato ser perdoado. Vamos nos manter firmes, limpos de coração, para que a palavra dele, a palavra do nosso Deus Altíssimo esteja escrita nele, tá certo? Olha, que Deus abençoe você, ilumine você, espalhe esse evangelho, vamos espalhar a palavra do Senhor Jesus aos quatro cantos, né? Fique bem, fique com Jesus.